você vê? You are thinking. Quarta-feira, dia 26 de agosto, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versículos 27 a 32. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hoje, assim como nos dias anteriores e aqueles que seguiram, contemplamos Jesus fora de si, condenando atitudes incompatíveis com o viver digno, não somente cristão, mas também humano. Por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiças. Vem confirmar que a serenidade, a honestidade, a lealdade, a nobreza são virtudes amadas por Deus e também muito valorizadas pelos homens. Para evitar, portanto, a hipocrisia, devo ser muito sincero. Em primeiro lugar, com Deus, porque me quer limpo de coração e que eu deteste toda mentira por ser ela totalmente, por ser Deus totalmente puro, devemos também ser puro. A verdade absoluta. Em segundo lugar, comigo mesmo, para não ser eu primeiro a ser enganado, expondo-me a cometer um pecado contra o Espírito Santo, por não reconhecer meus próprios pecados, nem deixá-los de manifestar claramente no sacramento da penitência, ou por não confiar suficientemente em Deus, que nunca condena quem faz com o próprio filho pródigo, nem perde ninguém por ser um pecador, mas por não reconhecer-se como tal. Em terceiro lugar, com os outros, já que também, como a Jesus, a todos coloca fora de si a mentira, o engano, a falta de sinceridade, de honradez, de lealdade, de nobreza. E por isso mesmo, havemos de nos aplicar o princípio: o que não quer para você, não deseje para ninguém. O que não quer para você, não deseje para ninguém. Essas três atitudes, que são do senso comum, as temos que tornar nossas para evitar cair na hipocrisia. E devemos tomar consciência da necessidade da graça santificante, por causa do pecado original provocada pelo pai da mentira, o diabo. Por isso, levaremos em conta o conselho de São José Maria Escrivá: na hora da prova, ide prevenido contra o demônio mudo. Na hora da prova, ide prevenido contra o demônio mudo. Teremos também presente Orígenes, que diz: uma falsa santidade jaz morta, porque não trabalha movida por Deus. E nós nos regueremos sempre pelo princípio de fermentar a simples proposta de Jesus: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Maria não se esvai em palavras, mas o seu sim é o bem. A graça foi único e verdadeiro. Seu não ao mal, ao pecado, foi rotundo, sincero.
Quem desesperará de si mesmo quando esta aliança agraça? Quem desesperará de si mesmo quando este alcança a graça? Nos diz Santo Ambrósio. Assim, São Mateus recolhe em 7 a expressão ai de vós, usada por Jesus para introduzir as acusações dirigidas contra os escribas e fariseus, como já tivemos ocasião de meditar no Evangelho de ontem e hoje também continuamos. No Evangelho de hoje temos os 2 últimos, ai de vós, de sequência. A repetição explícita, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, mostra-nos a contundência da censura. Na ocasião das grandes festas, os sepulcros eram caiados, para evitar algum contato involuntário de alguém, que assim se tornaria impuro. A indignação de Jesus contra os mestres da lei e fariseus é tão grande, que ele os compara a sepulcros caiados, pois tem a aparência exterior de um túmulo recém-pintado de branco, que tanto esconde uma realidade interior cheia de podridão. São eles aqueles que, aparentando ser boas pessoas, escondem uma realidade de mentiras, pecados e nada comprometida com os preceitos morais. Depois, Jesus fala das edificações, sepulcros e sacrários que ficam ao redor de Jerusalém para os profetas martirizados. Ele acusa escribas e fariseus de serem descendentes, física e sepultalmente, dos responsáveis por esses martírios, quando na verdade a mentira, o exterior, esconde algo muito interior, e o que Jesus sempre preza é interioridade, viver, expressar aquilo que vivemos plenamente, o amor a Deus. Deus abençoe a todos. CCAA, quando você vê... You are thinking!